Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Instituto de Direito de Família na Prática. Eu sou Thaís Ribeiro, estou aqui com Mariana Vilela e hoje nós falaremos dos tipos de pensionamentos, não é, Mariana? Sejam todos bem-vindos e hoje nós falaremos dos tipos. Vamos tratar dos alimentos decorrentes do poder familiar e das relações parentais, dos alimentos avoengos, dos alimentos entre cônjuges e os alimentos compensatórios e, por fim, dos alimentos gravídicos. Inclusive, é bom que vocês saibam que todos esses tipos de pensionamentos que estamos tratando aqui hoje têm workshops disponíveis lá no nosso site, que é www.idfp.com.br. Acessem. Então, hoje nós vamos tratar desses assuntos e para dar início, aos tipos de pensionamento, eu acho que é interessante a gente falar aqui, Thaís, que é diferente o dever da obrigação. Então, o dever, ele decorre do vínculo jurídico, ele é abstrato. Já a obrigação, ela já é uma certeza. Ela já vem ali da necessidade e da possibilidade. E os artigos 1696 e 1697 tratam deste dever que pode vir a ser uma obrigação. O 1696, ele fala da reciprocidade de alimentos entre pais e filhos, ascendentes e descendentes. E o 1697, ele fala da relação de parentesco, dos parentes. Isso a gente consegue emendar, então, no assunto que a Constituição Federal, ela vem a garantir que os pais, ou aqueles que são responsáveis, então, por uma relação de dever e que pode se tornar de uma obrigação, de uma determinação, venha fazer aí o que a gente chama de sustento, de proporcionar uma dignidade de vida ligada a essa questão dos alimentos. Então, além da Constituição Federal, nós temos o Código Civil, então, contando de que forma esses alimentos são prestados. Porque quando já são decorrentes desse dever da criação, dessa responsabilidade que temos com os nossos filhos ou com aqueles que estabelecem uma relação de vínculo, seja biológico ou civil, nós falamos de um dever, nós falamos de uma garantia que está na Constituição e que vem aí a ser confirmada pelo Código Civil e pela lei específica dos alimentos, também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Então, nesse sentido, Mariana, que a gente trata também os alimentos no seguinte ponto, de que a necessidade, em alguns pontos, como nós iremos falar aí, ela inclusive vem a ser presumida, porque daqueles que não podem, por algum motivo, fazer o seu próprio sustento, que ainda não têm autonomia, não alcançam ou a idade ou a possibilidade de se autossustentar, e também da possibilidade, ou o porquê que essa outra pessoa tem ou um dever ou uma obrigação de prestar esses alimentos. Isso, Thaís. E também a proporcionalidade, que lá para frente a gente vai verificar também nos alimentos entre cônjuges, que tem um pouco de correntes de sentidos diferentes, Mas isso a gente deixa para quando chegar nesses alimentos. E quando você falou do dever de sustento, me veio o artigo 21 do ECA, que fala que é obrigação. Ele já não fala nem em dever. O ECA, ele fala que é obrigação do pai e da mãe sustentar o filho menor. Está escrito lá no ECA, sustentar o filho menor. Só que aí nós temos o enunciado 344 da 4ª jornada, que ele fala que a obrigação alimentar decorrente do poder familiar, ela, principalmente quanto às questões de educação, especialmente quanto à educação, ela pode não cessar com a maioridade.
E isso nos faz pensar, inclusive, quando a gente fala de necessidade presumida, né, pessoal? Necessidade presumida. Então, é daqueles que são, Mariana, muitos não chamam mais, né, dos menores. São as crianças e os adolescentes. Porque entende-se que, por si só, não poderão fazer o sustento. Mas e aqueles que já atingiram a maioridade, não possuem nenhuma incapacidade, eles poderão pleitear os alimentos, né? Em face desses que não têm mais o poder familiar, né? Não estão mais sob o poder familiar dos pais, então não existiria esse dever parental em fazer o sustento, mas diferente do que ocorre com as crianças e adolescentes, que as necessidades estão presumidas, esse filho que atingiu a maioridade, segundo posição, que já está aí, né, pacificada, consolidada, diante da jurisprudência, das decisões que foram, dos casos que foram levados à apreciação do judiciário, aquele filho que ainda esteja, que necessite, né, de um pagamento, de uma ajuda para formação profissional, então que ele esteja cursando a faculdade ou esteja em algum curso técnico ou por alguma outra questão que se pareça com essa, ele pode sim pedir os alimentos para os pais, só que tem uma diferença, Mariana. Aqui ele precisa comprovar. A diferença entre os alimentos, então, que estão entre os menores e aqueles que já atingiram a maioridade, qual é? É a necessidade de comprovação daqueles que atingiram a maioridade. É isso mesmo. Então, a obrigação alimentar, ela nasce da solidariedade familiar, né? E por isso a gente fala dos alimentos entre parentes e os alimentos decorrentes das relações parentais. Nesses casos de alimentos entre parentes, os sujeitos, né, destes alimentos são os ascendentes e os descendentes. Só que tem uma ordem obrigatória. Primeiro os ascendentes, primeiro, segundo e terceiro grau. Após, passa para os descendentes, né, esgotados, né, os ascendentes, passa para os descendentes. E na falta dos descendentes, os irmãos, germanos e unilaterais. Não é isso? É isso. Então, a razão dessa solidariedade é que se justifica o quê? Ser possível juridicamente você pleitear e você também receber, né, daqueles parentes, obedecendo ou pelo menos observando o que você acabou de dizer, de uma ordem aí, né, ou daqueles que primeiro devam ser atingidos, acionados e aí através de uma obrigação é que vão prestar alimentos e não somente de um dever legal decorrente da relação de vínculo, né? E observando isso, não sei você, Mariana, mas eu fui procurada há um tempo no escritório porque a pessoa que desejaria, né, receber os alimentos, representada aí por sua genitora, vivia a seguinte situação. Ela tinha um pai socioafetivo. O que é a paternidade socioafetiva? Não é aquela que é decorrente do vínculo biológico, mas ele também tinha o pai vivo, o pai biológico, que pagava pensão. É uma situação que precisa ser analisada, que é caso concreto. Porque é possível pedir alimentos na paternidade ou na maternidade socioafetiva por esse vínculo? É possível. É possível, né? Comprovada a socioafetividade, se ela já não estiver ali sido reconhecida, né, pelos próprios, né, pelo filho e pelo pai socioafetivo, comprovada essa socioafetividade, mesmo que ele receba a pensão do pai biológico, comprovado que aquele pai socioafetivo contribuía, né, de forma ali a ampliar as condições desse menor, cabível o pedido da pensão, caso esse pai socioafetivo e a mãe da criança se divorciem. Por que eu sorri? Não tem como deixar de justificar a existência do próprio Instituto, do IDFP. Por que a gente está sempre repetindo? Que no direito de família é preciso ler nas entrelinhas.
Muitas vezes aquela pessoa que tem determinado direito, como está garantido pela paternidade que é biológica, ela já recebe um valor de pensão por esse pai que vamos falar do vínculo sanguíneo, né? Mas ela poderá receber um pensionamento advindo dessa paternidade ou maternidade socioafetiva, que já é um reconhecimento que nós temos. E aí também liga até em outra questão, que em outros episódios nós trataremos também, né? De quais direitos são oriundos dessa relação, dessa maternidade e paternidade socioafetiva, se é possível ter 2 pais ou 2 mães na própria certidão de nascimento, porque se vai reconhecer um vínculo, isso precisa estar burocraticamente registrado e existente, até porque para fins sucessórios terão mais ou menos as mesmas consequências jurídicas. Exatamente. Então, assim, a gente justifica mais uma vez a existência até do podcast, dos nossos episódios, para isso, porque é preciso a todo momento, ler nessas entrelinhas do direito de família. E é o que eu falo também para os membros do IDFP, o pessoal sabe aí, que nós temos que criar, né, teses e usar também, além de ler nas entrelinhas, usar da analogia. Porque às vezes aquilo ainda não foi, é assunto novo, é assunto aí que está fresco, ainda não tiveram decisões. Então a gente vai ter que usar da analogia, das entrelinhas para fazer o pedido. Certamente. Né? E aí criar um precedente, né? Isso. E esses alimentos entre parentes, Thaís, eles também têm um fator diferenciado, que é a subsidiariedade. Não é isso? Sim, quando nós falamos desses alimentos, né, que não são decorrentes daqueles que primeiro deveriam ser chamados ou responsabilizados, né, responsabilizados não, mas que estão como responsáveis ou do dever de sustento ou de uma relação parental obrigacional, são os pais. Né? São eles que, num primeiro momento, reconhecem tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil e a Lei de Alimentos, e como você falou, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o dever, a obrigação, primeiro vem dos pais. E aí, de forma subsidiária, é que é possível a gente demandar. Por que eu falo demandar? Porque aí é judicialmente. A gente não pode chegar e obrigar, né? Exatamente. O irmão ou aquele que seja o único. Vamos supor que no grau mais próximo só existe o irmão, não tenha o avô, alguma outra, né, linha ali capaz de alcançar essa responsabilidade. Mas eu não posso chegar e pedir. É uma comprovação de que é subsidiário, o motivo pelo qual será subsidiário, e aí sim vai surgir o quê? Uma obrigação, determinação judicial. Mas é preciso comprovar isso, Mariana? Para esses alimentos entre parentes, a gente tem que comprovar. Tá? E aí você falou disso, dessa ordem, né, de chamar os pais, que são os ascendentes. Depois a gente tem que ir primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. E aí que entra também os alimentos avoengos, que também, além da subsidiariedade, nós temos também aí que é uma verba que é complementar. Então, eu não posso acionar esse avô, essa avó, sem acionar o pai primeiro, o pai ou a mãe, né? Então, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, por algum momento, passou por essa dúvida, né? Porque a palavra por si só, ela já é um pouco assustadora e a gente não fala pedir alimento para os avós. Então, como que a gente fala juridicamente? Alimentos avoengos. Oi? Quem são esses alimentos, né? Como diria, de onde vem essa obrigação? E ela vem, sim, do Código Civil. Ali está previsto, inclusive, que demonstrado, né, a peculiaridade do caso, porque atentem-se a isso. Peculiaridade do caso. Não é sempre, Mariana, que aqueles pais poderão aí passar esse dever primeiro parental e depois essa obrigação legal de fazer o sustento dos filhos aos avós. Então, o que é importante que a gente fale dentro dos alimentos avoengos? 2 pontos muito, muito especiais. Subsidiariedade, né? E que venha complementar. Então, é suplementar.
tá certo? Quando não for possível e comprovadamente não for possível que o pai ou a mãe que tenha essa obrigação o faça. Tá? Automaticamente a gente pode pedir isso? Não, primeiro, como você disse, vai pedir para os pais, o pai ou a mãe que tem a obrigação, e se comprovada que nessa ordem a subsidiariedade está ok e complementar a pensão está ok, poderão sim, viu, os vovós prestar alimentos aos netos. Mas, Mariana, prestar alimentos aos netos também precisa ficar atento ao binômio, principalmente, né? E aí a gente acrescenta, sim, a proporcionalidade, a razoabilidade no pedido desses alimentos. Por quê? Não pode, inclusive quando a gente fala de avós, a gente está falando aí de um reconhecimento, em sua maioria, de idosos. Né? E aí precisa ter um equilíbrio do princípio da dignidade da pessoa humana, de quem vai ser alimentado, e daquele alimentante, porque aqui já muda. Né? Aqui o alimentante pode estar tanto numa situação de vulnerabilidade, quanto o alimentado. Então, nesse sentido, nessa questão, é muito importante a gente entender que os alimentos avoengos, então, eles estão ligados aí a determinados requisitos, podemos assim dizer, observância do próprio caso. É só um detalhe que eu acho também que é importante a gente deixar aqui. Vamos supor que tem essa demanda. O que é a demanda? Tem um processo, tem uma ação, e quem vai ser chamado a pagar alimentos? Os avós. No momento em que esses avós forem chamados judicialmente a pagar os alimentos, eles podem argumentar que somos avós. Esses netos também têm outros avós. É exatamente isso, Thaís. Nós temos aí um informativo do STJ 464 que diz que a obrigação subsidiária deve ser repartida conjuntamente entre os avós paternos e maternos, cuja responsabilidade nesses casos é complementar e sucessiva. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer a defesa, né, desses avós que foram ali chamados ao processo, que são os alimentos avoengos, nós vamos utilizar aí desse informativo do STJ 464 para falar, olha, tem que chamar os outros dois avós também. E muito advogado não sabe disso. E aí chama lá só os avós paternos e acabou. Oh. E aí, quando eu já faço a minha petição pedindo os alimentos avoengos, eu já informo que os avós maternos já estão contribuindo para os alimentos dos netos. E junto com o comprovante, inclusive, que na maioria dos casos, Thaís, isso existe. Né? Às vezes os avós... houve, né, o divórcio, teve a separação de fato, na verdade, primeiro. E aí essa mãe saiu com os filhos ou permaneceu no lar. Em muitos casos, é muito comum os avós maternos ajudarem, né, na criação, né, financeiramente desses netos. Então, é assim, na petição, a hora que vai pedir os alimentos para os outros avós, os paternos, já colocar ali que aqueles avós maternos já estão contribuindo. Porque aí, quando chamá-los ao processo, o advogado da outra parte, já vai estar lá. Não, peraí, a gente já contribui com X. Ponto muito importante esse, Mariana, porque muitas vezes o cliente vai até o escritório, né? Vamos falar de caso prático, então, e chega com essa intenção. E aí eu pergunto assim, é intenção ou é necessidade de verdade? Porque nas relações afetivas, a gente sabe, né? Nas relações familiares, nós temos aí embutidos o quê? Sentimentos. Muitas vezes em razão de uma quebra do vínculo matrimonial ou um vínculo afetivo dos pais, acabam as partes, até em relação aos sogros, né? Ao sogro, à sogra, aos avós, criando uma espécie de conflito. E aí, por se sentir injustiçado e saber que tem uma garantia, ou que o avô já está aposentado, ou que receber dali vai ser mais fácil, é muito importante esclarecer ao teu cliente que essa não é a razão dos alimentos avoengos e que os pais dele ou dela também poderão
ser chamados para essa responsabilidade. Sim, e além de ter que comprovar que aquele pai não consegue pagar total ou parcialmente aquela pensão alimentícia, que isso tem que ser comprovado para que consiga ali chamar os avós ao processo. Né? Então, além disso ter que ser comprovado, um detalhe muito importante é que a pensão vai ser fixada com base no padrão social dos pais e não dos avós. Porque às vezes os avós têm uma condição financeira mais elevada e aí acabam achando que este menor vai conseguir um valor maior de pensão porque os avós podem pagar. Mas não é assim que funciona, porque o padrão que vai ser analisado são dos pais mesmo que deveriam e que teriam a obrigação de pagar a pensão. E me pus a pensar aqui agora, se esses avós que são responsabilizados, então, por uma obrigação, uma determinação judicial, a pagar pensão para os netos, vamos supor que o pai, que seria aí o primeiro responsável, ou a mãe, depende de quem aí ficou com essa obrigação alimentar, né, e que não foi cumprida por alguma razão e não tem condições mesmo de fazê-lo. Esse pai ou essa mãe torne a ter condições. Automaticamente não vai acontecer desses alimentos avoengos deixarem de ser pagos. Ser exonerados, né? Exatamente. Então, vai seguir ali o mesmo rito, a mesma necessidade e procedimento dos próprios alimentos quando você ou precisa fazer uma revisão ou exonerar. Então, é importante que se diga isso porque tem ocorrido, embora eu acho que nesses meios de cumprir, nós falamos já, né, de um pouco de execução e de cumprimento de sentença, mas quando se trata de alimentos avoengos, é muito importante que essa satisfação do débito que vier a existir seja feita da maneira menos prejudicial em razão de serem avós e poderem ser, inclusive, como eu disse, idosos, né, que passam também por necessidades e da qual, em razão da idade, já é natural de se ter, então também tem mais gastos, mas é importante que em relação a isso, vamos supor, pode ter uma execução, um cumprimento de sentença em face desses avós, mas aí a gente tem que considerar que o rito da prisão deve ser, inclusive, sopesado aí e bem analisado na hora de ser determinado para que alcance, na verdade, os bens patrimoniais ou a outra forma de receber esses alimentos e não através da determinação da prisão dos avós. Sim, esse, Thaís, é o enunciado 599 da 4ª jornada. E também uma coisa muito interessante é o informativo do STJ 587, que fala que o falecimento do pai do alimentando não implica a automática transmissão do dever alimentar aos avós. E daí, então, o que tem a transmissão, o que se transmite é a obrigação. Por isso a gente falou no início a diferença de dever e de obrigação. Então, o dever não se transmite automaticamente quando o pai, aquele prestador dos alimentos, falece, o que deveria prestar, né, os alimentos, esse dever não se transmite aos avós de forma automática. E o artigo 1700, ele fala que o que se transmite é a obrigação. E aí, vocês vão me perguntar, né? Mas então, se já tinha essa obrigação e o pai falece, os avós têm que pagar agora a pensão alimentícia? E tem que pagar? Thaís, nós temos aí o informativo do STJ 555, que diz: extingue-se com o óbito do alimentante a obrigação de prestar alimentos, aqui eu estou falando a sua ex-companheira, decorrente de acordo celebrado em razão de encerramento de união estável, transmitindo-se ao espólio a responsabilidade pelo pagamento dos débitos alimentares que, porventura, não tenham sido quitados pelo devedor em vida. Artigo 1700. Então, o que a gente faz? Lendo esse informativo que fala do ex-cônjuge, a gente também pode pensar aí em pedir para o filho, no próprio espólio
do pai. E aí, no espólio, o espólio não tem condições de continuar pagando ali aqueles alimentos. Aí eu posso ir para os avós, porque aí assim vai ser subsidiário? O que você acha? Gente, eu acho o seguinte, que advogado que não estuda não consegue dar o aparato para o cliente. Por quê? Primeiro que eu preciso fazer uma observação para todos vocês que estão aqui conosco. A Mariana domina, né? As súmulas, os informativos, os enunciados. Porque, né, Mariana, nem sempre a resposta está simplesmente naquele artigo de lei. Né? É isso então, mesmo. pode alcançar essa questão? Né? É possível? Eu acredito que é possível. Que sim. Né? Tanto é que, se não fosse, não haveria nem esse caminho aí pelos estudos, pelos informativos, pelos enunciados. Então, a posição seria no sentido da possibilidade. Da possibilidade. Inclusive, ao se pedir isso, né, ao espólio deste pai que faleceu, de transmitir ao espólio essa obrigação alimentar, porque a obrigação já existia. Temos aí também o informativo do STJ 534, que diz: o espólio do genitor, do autor da ação de alimentos, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, na hipótese em que inexista obrigação alimentar assumida pelo genitor por acordo ou decisão judicial antes da sua morte. Então, o que a gente conclui? Se já existia a obrigação, eu posso pedir ao espólio. Certo. Ô, Mariana, eu vou deixar aqui a vontade dos nossos membros ou daqueles que nos seguem, estão aqui conosco, de ter acesso ao workshop. Porque, fato, viram só como são tantos detalhes dentro de só um tipo de pensionamento que falamos até agora, né? Que são os avoengos. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, dos avoengos, o que a gente conclui? Que eles são subsidiários, tem a subsidiariedade e a complementariedade. Então, que se esse pai comprovou lá que ele tem total incapacidade de pagar esses alimentos ao filho, eu vou pedir para os avós. Mas se esse pai pode pagar, mas não supre, não chega no valor que deveria ser. Então, eu vou pedir para os avós complementarem. Isso a gente também pode pedir. Então, esse pai, ele está pagando a pensão, você entrou, só que você tem que comprovar isso. Então, o que você faz? Você entra com a revisional de pensão, na revisional fica concluído que ele não consegue aumentar o valor da pensão. Mas, em contrapartida, também está provado que precisaria aumentar, porque a necessidade desse filho aumentou. E aí, então, aí sim, a gente entra com o pedido dos alimentos avoengos, porque ali está comprovando que aumentou a necessidade, que foi solicitado a esse pai judicialmente e ele não pôde aumentar o valor da pensão. Ou seja, a própria ação revisional seria, então, não um pressuposto, mas seria uma prova. Um meio de prova. Um meio de prova. Exatamente. De que estão cobrando ou pedindo para os avós diante dessa impossibilidade real de que o pai ou a mãe o faça. Porque, normalmente, nessas ações, a gente tem que provar que o pai não pode. E se eles virem, né, o juiz, logicamente, ele vai ver ali que não teve ação pedindo para esse pai aumentar o valor da pensão. Né? Ou não teve ação no sentido da fixação da pensão mesmo, primeiro contra o pai. Então, isso deve ser provado. E como que a gente prova? Pedindo para o pai. E para pedir tem que ser judicialmente. Porque tem muito cliente que chega e fala assim, não, mas eu tenho certeza, ele não pode pagar. Ele não consegue. Mesmo a pessoa tendo certeza que esse pai não consegue pagar, nós vamos ter que pedir a fixação. Aí o juiz vai fixar, no mínimo do mínimo, o valor que ele tem que pagar. E não vai suprir. Aí, com isso, a gente já pede os avoengos. Legal, muito bom. Vamos passar agora para os alimentos entre cônjuges. Nossa, assunto que gera polêmica ainda. Por quê, Mariana? É um assunto que gera polêmica, o pensionamento entre cônjuges. Gera polêmica e eu sempre oriento, né, os nossos membros. Gente, eu sei que a culpa pelo fim do casamento não existe mais. Mas, no caso
dos alimentos entre cônjuges, ainda é importante se discutir culpa. Porque nós temos aí os alimentos côngruos. Então, o que é isso? O cônjuge inocente, ele consegue esses alimentos côngruos. Já o culpado, ele vai conseguir excepcionalmente somente os alimentos indispensáveis. Por isso, a importância de se discutir a culpa quando se pede os alimentos entre cônjuges. O artigo 1708, ele trata também de causas legais de exoneração desses alimentos entre cônjuges. E o enunciado 265 da terceira jornada, ele diz que na hipótese de concubinato, haverá necessidade de demonstração da assistência material prestada pelo concubino a quem o credor de alimentos se uniu. Então, vejam, pessoal, esses alimentos entre cônjuges, provado aí que no concubinato, esse devedor, né, de alimentos, esse ex-concubino, ele já dava uma assistência ali para a concubina. Ela, provando isso, ela tem também o direito a pedir, né, pelo menos, né, a tentar os alimentos entre cônjuges. É bom, Mariana, você falando assim, nos faz pensar, então, que a culpa não é mais um elemento ou um requisito necessário a se comprovar no direito que o ex-cônjuge, ou que pretende ser ex-cônjuge, tem de pedir o divórcio. Né? Ele não tem necessidade de comprovar ou o outro vá se defender com o elemento culpa, mas na determinação, na possibilidade de receber esses alimentos que são entre os cônjuges, agora ex-cônjuges, a culpa ainda é um fator, um elemento importantíssimo. Sim, e aí, Thaís, uma coisa assim, muito importante é que está, pessoal, cada vez mais raro os alimentos entre cônjuges, né? Porque, assim, antes a gente tinha aí que a mulher já necessariamente era dependente do marido. E hoje, com essa luta pela igualdade, não se tem mais isso. E cada vez mais raro conseguir esses alimentos entre cônjuges. Mas é uma grande reflexão, né, Mariana? Porque embora a gente fale de paridade, né, de igualdade entre homens e mulheres, nós sabemos que nas situações práticas, tá? Embora a mulher seja jovem, saudável e ela possa se reinserir no mercado de trabalho, ela ainda assim é muito menos valorizada. Então o judiciário precisa ficar atento sob esse olhar, né? Não estou falando de uma forma geral, mas que pode acontecer, e inclusive é um tipo de julgamento, eu acredito, que tem que ser olhado sob o protocolo do gênero, né? Ou seja, atentar aí para essa questão de que a mulher, ela sim, alcançou muito, né, na busca desses direitos, de ser igual, mas ainda existe uma desigualdade muito grande. Então, se a gente levar, né, e é uma tendência mesmo, eu tenho visto, não sei você, eu acredito que sim, muitas decisões, né, em primeira instância, em que a gente recorre, leva ao tribunal, ainda pela manifestação da Procuradoria-Geral, lá em segunda instância, vem também o Ministério Público opinando pela não concessão dos alimentos Sim. entre os cônjuges, e vem um acordo, uma decisão confirmando a decisão da primeira instância. Então, como você falou, realmente está cada vez mais difícil a concessão desses alimentos entre cônjuges, mas também aí nós vamos falar, acho que você também gosto muito quando você fala desse assunto. Vem aí, justifica qual é a razão de ser dos outros alimentos como sim, compensatórios. Sim. E assim, nos alimentos entre cônjuges, Thaís, que a gente falou que está cada vez mais raro, lembrando que o STJ já tem lá, né, já pacificou que eles são transitórios, né, por tempo determinado. Mesmo assim, é uma exceção.
mesmo os transitórios, eles são exceção. Então, o que a gente tem que comprovar? Tem que comprovar que a pessoa que está solicitando, né, a ex-cônjuge ou o ex-cônjuge, que tem que comprovar que ele tem essa necessidade mesmo de receber esses alimentos entre cônjuges, né, essa pensão alimentícia. E comprovando essa necessidade, por que ele é transitório? Porque aí vai ser determinado pelo juiz o tempo que vai permanecer o pagamento dessa pensão, que antigamente era vitalícia, sim, e hoje cada vez mais raro, cada vez o tempo diminuindo mais, né? Eu tive uma decisão recente de 1 ano, porque até então a gente tinha 3 anos, 2 anos, e recentemente 1 ano, e não conseguimos nem aumentar isso. Por quê? Por causa da idade, e também porque neste prazo entendeu-se que essa pessoa que tem qualificação consegue se reinserir no mercado. Então, na hora de pedir esses alimentos, tem que prestar atenção em tudo isso, porque se a sua cliente não tem uma formação, não tem uma qualificação, já colocar isso para conseguir até os provisórios. Sim. E muito também tem se alegado que a pessoa que trabalha, a mulher que trabalha, independente do valor que ela ganha, não está sendo concedido esses alimentos entre cônjuges. E é importante a gente conscientizar a própria cliente, né? O próprio cliente, que pode ser tanto homem quanto mulher, eu sempre destaco isso, mas geralmente as mulheres, né? De que não é, a chance não é como se dava anteriormente, e de modo daquilo, né, justificando com aquilo que você falou, com a evolução da sociedade mesmo, com a mudança dessa contemporaneidade que é muito inerente ao direito de família, porque muitas vezes elas falam assim, olha, mas a minha amiga, ela conseguiu, inclusive ela tem uma pensão vitalícia, mas a amiga dela, ela já tinha 65, embora agora a gente não reconheça mais de tão jovens que estão, né, as pessoas, homens e mulheres. Mas estava lá, 65 anos, 25, 30 anos, 35 anos de dedicação exclusiva àquela família, sendo que o sustento, né, a gente chama de arrimo de família, era realmente o marido, que se tornou o ex, e diante disso, e até na cultura, né, que a gente pode falar de uma cultura que já está ultrapassada ou não, podemos falar que também é patriarcalista, né? Podemos, porque o próprio homem, ele já via até como uma obrigação, né? Ele talvez não precisava isso, seria até uma forma acordada entre eles, não, vou pagar, vai sair dessa relação com uma pensão alimentícia ou com uma indenização diferente ou com um bem a mais, porque é cultural de que deveria fazer aquele sustento ainda que estivessem se divorciando, diferente do que ocorre hoje. Né? O pensamento estão buscando igualdade? Então a igualdade está aqui também. Né? Então eu falo muito para aquelas mulheres que chegam no escritório, e aí depende muito do comportamento também da parte, não só do advogado, né? É muito importante que a gente saiba separar isso. Precisa preparar para sair de casa, precisa preparar-se para o mundo que vai enfrentar, porque já é sabido que não será fácil para ela, que é mulher e que não estava no mercado de trabalho, porque agora faz diferença se você está somente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a evolução também das profissões e a dinâmica, né, da tecnologia e tudo isso já nos deixa um pouco para trás se não tem uma atualização. Então, por isso que você falou, é justo, eu entendo como justo os alimentos que são provisórios, os alimentos que são demonstradas a necessidade, justamente para que essa mulher possa o quê? Voltar a ter uma independência financeira. E aí, se o marido, o ex-marido olhasse por esse lado, embora tenham conflitos, ele veria que é uma questão, o quê? Senso de justiça. Mas, como os conflitos afetivos, né, como as relações familiares são dotadas, elas cegam, né? São dotadas exatamente do conflito, elas cegam as pessoas. Por mais que o outro ache que aquele tem direito, ele vai fazer assim o possível para impedir
esse direito ser concretizado. É muito comum. E, Thaís, você falou aí da pensão vitalícia, mas hoje já temos aí jurisprudências que estão no nosso workshop, falando que já tem casos de exoneração de pensão vitalícia. Tem um caso que está lá no workshop, que já era uma pensão que a pessoa já pagava há 20 anos. E foi exonerada. Por quê? Porque provou que a pessoa que recebia, né, a credora desses alimentos, tinha total capacidade de se manter. Né? Inclusive outra família, o que justifica também a exoneração. Eu ia falar isso agora para você, se você ia contar ou não, se vai deixar para o workshop. Casou, teve outra família, como ficam esses alimentos, Mariana? Pois é, aí no caso dos alimentos entre cônjuges, a pessoa, ou alimentado, né? Aquela pessoa que é a credora dos alimentos, se ela casar ou entrar, né, e viver numa união estável, o outro que paga, né, o devedor de alimentos, pode pedir a exoneração. Mas, Thaís, veja a diferença. Quando um credor de alimentos, o devedor de alimentos, quando ele casa e forma uma nova família, isso não exonera e nem justifica redução de pensão. Então, tem a diferença entre credor e devedor. O credor casou, né, no caso do entre cônjuges. Então, ele não pode justificar que a possibilidade dele diminuiu porque ele adquiriu nova família, ou prole, ou aumentou aí os seus gastos, certo? Seria nesse sentido. Isso. Legal demais. Tem como ficar sem estudar nessa área? Não tem jeito. Tem como ficar sem atualizar? Eu não consigo. Não tem. E, então, assim, são muitos detalhes que existem. E outra coisa, nessa pensão entre cônjuges, o que acontece que muita gente vem me perguntar quando a gente vai fazer um pacto antinupcial. A minha futura esposa, ela já pode colocar no pacto antinupcial que ela está renunciando aos alimentos entre cônjuges, no caso de divórcio. E aí a gente fica naquele, e agora? Eu falo assim, olha, colocar... Ela pode, porque se vocês forem divorciar e quando divorciarem, a gente não sabe o que vai ser a jurisprudência da época, se vai ter alterado o código, se não vai ter alterado, a gente não sabe o que vai estar lá. Na dúvida, a gente põe que às vezes pode ter validade. Mas hoje, ainda se consegue, mesmo que estando no pacto, aquela cláusula ser nula. Porque não tem como você renunciar a uma coisa que ela ainda não existe. Então, ali, naquele momento do pacto, a pessoa até tinha condição, vamos supor. Mas depois da vida de casado, às vezes 30 anos de casado, essa pessoa, na hora do divórcio, ela já não tem aquela condição financeira que ela tinha antes. Como é que ela vai abrir mão? Então, consegue-se, sim, ser declarado nula essa cláusula do pacto e a pessoa receber a pensão alimentícia do cônjuge. Muito interessante. Esses dias até perguntaram também no escritório se poderia, né, nesse pacto antinupcial, constar essa pensão sob condição ou termo. E a gente começa a refletir, né, o que quer esse casal, né? Já está pensando, e sim, já estão pensando num possível divórcio, já estão pensando no que aquilo sucessoriamente vai implicar. Então, essa relação contratual que envolve já de uma maneira muito direta as relações familiares, nos faz, inclusive, criar teses. Exatamente. E é assim, essa evolução mesmo da sociedade que faz agora os futuros casais, vamos dizer assim, né, marido e esposa, ou união estável, que seja, que nos procuram para fazer um planejamento matrimonial. O que é isso? É você se planejar antes de casar. Vamos saber o que vai refletir todos os regimes de bens, o que vai refletir no divórcio, o que vai refletir na sucessão, na herança, porque são questões diferentes. Sim. Então, tudo isso é muito interessante de você ter ali para oferecer para o cliente esse planejamento, né? Porque de acordo com o perfil do casal, você consegue selecionar até o melhor regime de bens para o perfil do casal. E não para um só deles, né? Então, dá para fazer tudo isso. É muito interessante. E
é muito válido divulgar esse planejamento matrimonial. Então, o que eu acho importante a gente concluir nesse aspecto, tá? Dos alimentos entre os cônjuges, é que, embora a lei garanta o direito, tem modificado muito a forma de analisar essa necessidade e essa possibilidade. Correto? Correto. E aí, falando em necessidade, nesse pedido dos alimentos entre cônjuges, nós temos também um outro tipo, que são os alimentos compensatórios. E neles, não vamos discutir necessidade e possibilidade. Não vamos discutir essa questão. Não é discutido. Por quê? Porque eles são para amenizar um desequilíbrio econômico. Eles são para indenizar uma quebra no padrão de vida ou a perda de uma chance. Eles são diferentes da pensão alimentícia entre cônjuges que a gente acabou de falar. Então, eu posso acumular os dois no mesmo processo. Eu vou pedir os alimentos entre cônjuges para aqueles indispensáveis, para aqueles para o sustento dessa ex-esposa. Mas, o que ocorre também? Pode ser que, enquanto está ali correndo esse processo, que pode demorar quando litigioso, certo, ainda mais com partilha de bens, pode ocorrer do marido ficar na posse e administração de todos os bens do casal. E aí entram os alimentos compensatórios, que são patrimoniais, que existem dois tipos, os patrimoniais e os humanitários. Esses patrimoniais, eles são para indenizar esse período que o marido ficou na posse e administração dos bens. Então, eles vão ter lá, o juiz vai fixar um valor que vai ali como que indenizar mesmo, repor aquilo que ela não está usufruindo. Certo. E também tem a questão do padrão de vida, que é fora aí dos bens que estão sendo administrados, tem a questão do padrão de vida. Ela viveu ali por um período, às vezes até um longo período, um padrão de vida muito alto, e agora, saindo desse relacionamento, o padrão de vida vai cair muito. E que muitas vezes nem saiu desse relacionamento sob ameaças até do cônjuge de que você não vai ter nada. Exatamente. Você não vai conseguir nada e muitas vezes não consegue. E aí sério? Vem esses alimentos compensatórios para pedir essa indenização pela quebra do padrão, que também tem que ser tudo muito provado, porque a maioria das jurisprudências falam que não foi comprovado o padrão de vida do casamento. Então, tem que ser comprovado o padrão de vida durante o casamento, para que se mostre para o juiz que dali para diante esse padrão não vai existir mais. E aí tem esses alimentos compensatórios. E temos também um muito interessante, que é a perda de uma chance. O que ocorre? Tem muitas esposas que abrem mão da vida profissional para acompanhar o marido, para cuidar da família. E aí elas não estudam ou não levam o estudo adiante, não se atualizam, né? E aí elas teriam ali uma oportunidade de passar num concurso, às vezes até fizeram inscrição e o marido foi transferido para outro lugar e acabou que ela teve que acompanhar o marido. Então, essa é a perda de uma chance. Ela perdeu aquela chance para acompanhar o marido. E aí, nesse caso, também tem a indenização desses alimentos compensatórios, que não são pensão, é indenização. É uma indenização para suprir isso daí que ela perdeu. Nossa, que reflexão, né? Porque eu já vi decisão que, inclusive, desdenhando desse tipo de alimentos, diz assim, a pessoa estava consciente de que abriu mão da própria vida. Ou seja, que foi uma escolha. Mas isso não pode ser discutido sobre a escolha ou não, porque é o quê? Uma decisão familiar. Nós falamos o quê? Que está na Constituição, inclusive, e no Código Civil? Planejamento
familiar. Para aquele planejamento, assim foi decidido. Foi a então, opção não do foi casal. uma opção... Exato. Não foi uma opção da agora ex-esposa. Foi uma opção dela com o seu cônjuge. Foi uma opção do casal. Então, ele também estaria consciente de que isso poderia acontecer no futuro. E isso, para mim, já serve para justificar a concessão dos compensatórios. Porque ao passo que essa mulher, ela optou, ou o homem optou, por não seguir profissionalmente, mas por seguir em amparar, seja emocional, seja na criação, seja por o motivo que for, mas aquele casal decidiu que um não trabalharia para que o outro se desenvolvesse melhor, que fique claro, uma decisão do casal, Mariana, não é uma opção somente de um. Então, isso é muito importante que o judiciário avalie antes de negar e ver os alimentos compensatórios somente como um oportunismo. Ele é muito distante de ser um oportunismo. É para que haja um equilíbrio daquela opção que foi feita no casal há tempos, né, que foi feita lá atrás, mas que hoje se modificou, porque é comum que as pessoas possam não ficar juntas eternamente. Então, Exato. A concessão, ela é justa. E ela é assim, é um valor exato, não vai ficar ali pagando para sempre. É aquele valor definido, uma indenização mesmo, igual o processo que a gente entra de indenização. É a mesma coisa. Inclusive, Thaís, eu fiquei muito feliz que, recentemente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi reconhecido, no mesmo processo, na mesma ação, os alimentos humanitários, os alimentos compensatórios humanitários e os patrimoniais. Por quê? Porque o marido ficou na administração dos bens e houve a perda de uma chance. Foi tudo junto ali, foi reconhecido isso. Foi agora, tem pouco tempo. Eu não sei te dizer exatamente, mas foi pouquíssimo tempo agora atrás que foi reconhecido isso no Rio Grande do Sul. Então, assim, já é um avanço para esses alimentos compensatórios, que realmente podem fazer muita diferença para essa pessoa que está saindo do casamento, né, ou da união estável. Muito legal. E se visto sob esse ângulo, é aquilo que eu falei também agora há pouco, porque muitas vezes o ex-casal que vivia lá sob, vamos supor, 20 anos, tá? 15. Essa questão de que sempre poderia, então, ainda que houvesse um desequilíbrio na partilha, mas que a ex-esposa, ficasse a mais com um bem, né, com um determinado imóvel, embora a divisão pudesse ser ali, vamos supor que fosse um regime de comunhão parcial, já sabia que a meação, a forma que seria, mas é possível, né, que um deixe para o outro, né, retire aí desse montante algo a mais, que seria o quê? Indenizar. Inclusive, para que esse desequilíbrio seja compensado quando a pessoa vai se tornar independente financeiramente, porque aquele outro era, sim, o arrimo de família. Inclusive, nas minhas petições, quando eu peço os alimentos compensatórios, eu já até indico um bem para suprir aqueles alimentos compensatórios. Porque quando a gente fala de valor em dinheiro, às vezes a pessoa fica, né, muito assim assustada, não vou ter esse dinheiro para pagar. Então, eu já indico um bem, falo, olha, esse bem tal, a gente especifica, matrícula, tudo certinho, para alimentos compensatórios, que daí é o valor da indenização. Então, já ajuda. E, para finalizar, nós vamos falar dos alimentos gravídicos, que também já tem lá o workshop no nosso site, direitinho lá, está muito legal. Lógico que aqui a gente só vai dar uma pincelada. Os alimentos gravídicos são aqueles que são decorrentes da gestação. E são das despesas com a gestação, né, com a gravidez e com o nascituro. O que são essas despesas? São despesas que também muito interessante para os advogados planilharem essas despesas, que são as despesas ali com toda a manutenção ali para uma gravidez saudável. Então, vai incluir ali os médicos, para quem não tem o plano, os exames, tudo que essa mãe for fazer e que for solicitado a ela para o desenvolvimento saudável do nascituro, isso vai ser colocado
Da mesma forma que nos alimentos entre pais e filhos já nascidos, né? Nós também é dado também ali que essa mãe também tem que contribuir. Ô Mariana, não tem como. A gente pode falar com leveza de um momento que é tão peculiar, ou seja, está grávida. E agora? Fez filho sozinho? Gente, salvo as possibilidades, as hipóteses em que a mãe é uma mãe solo, ou seja, vai ser porque foi uma opção dela, por alguma inseminação, de alguma outra forma em que ela venha a ficar grávida. Do contrário, eu não conheço isso. Alguém faz filho sozinho? Se não faz filho sozinho, tem responsabilidade. Por isso, é justificável que esses gastos com a gravidez, porque envolve o quê? A saúde daquele que já está no ventre e da gestante para que ela tenha uma gravidez tranquila, no que a gente fala da saúde mesmo, sim, porque isso, nós somos mães, né? Sabemos que isso tudo depende, né, do desenvolvimento do próprio feto, da própria criança. Então, por que seria obrigada essa mãe, ainda que não tenha um relacionamento fixo com o pai dessa criança, porque ela é obrigada a suportar sozinha o ônus desse período? Fez o filho, vou ter o filho. Mas a pergunta que eu quero fazer e que você vai responder, eu tenho certeza, nasceu o filho. Esses alimentos gravídicos não eram para o momento da gestação? Nasceu a criança, Mariana, e aí? Não tem problema. Nasceu a criança, vai continuar. Não cessa com o nascimento. Não cessa. O que acontece? Ali é convertido automaticamente a titularidade do credor, porque até então a credora era a gestante. O bebê nasceu, ele é o credor. Essa conversão é automática. Então, automaticamente já vai virar pensão alimentícia. Não precisa pedir judicialmente, não precisa fazer nada. É automático. Tá, outro ponto importante. Se a gente vai demandar aquele que a mãe, a grávida, está dizendo que é o pai. Como que a gente comprova que aquele que ela está chamando para o processo, movendo uma ação judicial, é o pai? Thaís, nos alimentos... se depois descobrir que ele não é o pai? Nos alimentos gravídicos, não vamos ali fazer provas concretas de que é o pai. Ou seja, a gente não vai pedir DNA, porque a criança está no ventre e a gente sabe que é muito invasivo, é perigoso, não é necessário o DNA enquanto a criança está ali, o nascituro, né, está no ventre dessa mãe. Então, o que vai ser? Esses alimentos gravídicos, eles são fixados com base em indícios. Então, não vai ter a prova de DNA. Então, são apenas indícios que devem ser, para o entendimento do juiz, suficientes, tá? Para poder ser concedidos esses alimentos gravídicos. E no caso daquele pai, né, suposto pai que pagou e depois não é, não conta tudo não, Mariana. Isso daí não. A gente tem tudo no workshop. Tá lá no workshop, não conta Eu ia tudo. falar isso. Isso daí tá no workshop, que tem tudo certinho até para fazer a defesa desse pai ou fazer a defesa da mãe, tem tudo lá. Toda ou para prática. Fazer entendê-los o porquê existem os alimentos gravídicos. É isso. Né? É isso daí. Então, é isso que a gente tinha para falar hoje, né, Thaís? Quando a gente fala, e aí voltando, né, ao tema, ao tipo, ao conceito que a gente trouxe hoje para esse episódio, que é o 5º episódio, quando a gente fala de tipos de pensionamentos, demonstrando que os alimentos não são só aqueles que comumente a gente vê. Separou-se, o casal não está junto, ou então o casal que teve um relacionamento e que veio um filho, que a gente chama de prolipede alimentos. São só esses alimentos possíveis no nosso mundo do direito, no nosso mundo do ordenamento jurídico previsto em lei? Não. Esses são o que a gente chama de alimentos mais conhecidos ou comumente que são da relação até de um dever parental, decorrentes do poder familiar. Mas existem esses tipos de pensionamentos, como nós até destacamos aqui, alguns com tendências a serem modificados, né?
possivelmente possam, num futuro, aí, vir a ser excluídos, extintos, revogados, mas, ao mesmo tempo, serem legalizados os compensatórios? Né? Exatamente. Que não será só uma tese, uma posição doutrinária e com decisões que se tornaram e trouxeram jurisprudências, né? Inclusive, nós temos aí o que está acontecendo, né? Essa comissão para o novo Código Civil. Então, isso. Então, essa é a razão de ser, aqueles que estão nos acompanhando hoje, da gente ter escolhido esse tema, que são os tipos de pensionamento, porque não são tão simples quanto se parece quando a gente fala de alimentos, que nem nós justificamos lá naquele início que também alimentos não são, né? Por causa da palavra, do vocábulo, o alimento não é dar comida, mas é proporcionar o quê? Pelo menos o mínimo de dignidade. E aí nós estamos falando tanto da criança, do adolescente, do maior que precisa dos alimentos porque está estudando, do ex-cônjuge que ficou prejudicado e muitas vezes nos próximos meses, enquanto durar o processo, ele não vai ter como fazer a própria subsistência realmente, ou daquele ex-cônjuge, então, que porque perdeu uma chance, porque abdicou de uma vida, ele merece os alimentos compensatórios, humanitários ou a indenização nesse sentido. E nós falamos também aqui sobre os alimentos avoengos, que vem também para garantir aí esses menores, os netos, no caso, que não podem ficar, né, sem o aparato, sem essa pensão alimentícia. E terminamos aí deixando bastante dúvida gostosa nos alimentos gravídicos. Bom, Mariana, você tem mais alguma coisa a pontuar? Thaís, é só mesmo que a gente tem que ler nas entrelinhas. A gente precisa estudar muito para saber atender de forma ampla. O que é atender de forma ampla? É aquele cliente chegar e você já imaginar tudo que pode ser feito por ele. Às vezes ele vem por uma questão e você já consegue levar para outras questões, que é o que eu falo no nosso workshop de reembolso de alimentos, que esse cliente chegou para pedir a fixação da pensão, porque esse pai não está pagando a pensão, nunca foi fixada. E aí, você tendo este amplo conhecimento, o que você vai ofertar para esse cliente? Sim, nós vamos entrar com a fixação da pensão, e o que você já teve de despesa com esse filho anterior a essa fixação, nós vamos pedir o reembolso. Então, assim, muito importante, pessoal, se manter atualizado e em constante estudo. Então é isso. Obrigada por mais uma vez estarem conosco. Fiquem ansiosos pelo 6º episódio, que há de vir aí também com muita inovação, com muito conteúdo ligado a essa prática e essa atualização jurisprudencial, atualização desse movimento que acontece na própria sociedade e que envolve todas as relações familiaristas. Obrigada. Até mais. Obrigada.